A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Está entrando no ar em www.mundialnewsfm.com.br. Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Oferecimento: produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Hilton Soares e JC Madureira. Boa tarde, ouvintes. De volta aqui, Conexão Tupinambá, do Sindicato dos Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos para vocês, depois de um longo intervalo, problemas técnicos tivemos, depois desse carnaval maravilhoso aí, a cidade do Rio de Janeiro toda imunda, e ninguém sabendo onde pega ônibus e salta de ônibus, ruas todas trocadas. Enfim, vamos tentar discutir sobre essa temática hoje, como é que vocês, cariocas do Rio de Janeiro, encontram a nossa cidade depois desse carnaval e o que vocês viram por esse momento. Passar aqui para o nosso amigo Madureira. O que o Madureira pode dizer? Vamos lá, Madureira. Boa tarde, Newton. Boa tarde, Acioli. Boa tarde, amigos ouvintes, internautas. Hoje, segunda-feira, 10 de março de 2014, 1h04. Estamos saindo ainda da ressaca do carnaval. Mas para começar nossa semana, para começar o período pós-carnaval, a gente vai aqui apresentar para vocês uma marchinha importante, linda, maravilhosa, campeã nacional do Festival de Marchinhas, com o título Cadê a Viga, prefeito? Senhor prefeito, não é intriga aonde foi que enfiar aquela viga. Senhor prefeito, então me diga aonde foi que enfiar aquela viga? Hey! Senhor prefeito, não é intriga aonde foi que enfiar aquela viga? Senhor prefeito, então me diga aonde foi que enfiar aquela viga? Senhor prefeito, não é intriga aonde foi que enfiar aquela viga? Senhor prefeito, então me diga aonde foi que enfiar aquela viga? Aquela viga é grossa pra chuchu. Valeu até que esconderam no caju. Aquela viga ninguém sabe, ninguém viu. Mandaram a viga
Aquela viga é grossa pra chuchu. Beberam até que esconderam no caju. Aquela viga ninguém sabe, ninguém viu. Mandaram a viga lá pra ponte que partiu. Mundial News FM. Aquela viga é grossa pra chuchu. Beberam até que esconderam no caju. Aquela viga ninguém sabe, ninguém viu. Mandaram a viga lá pra ponte que partiu. Ai, como ela é grossa. Senhor prefeito, não é intriga. Aonde foi que enfiaram aquela viga? Índio quer saber. Então me diga, aonde foi que enfiaram aquela viga? Pois é, caros ouvintes, internautas, para começar mais uma semana de trabalho, nada melhor do que manter o clima de carnaval, de festa, aquele clima carioca de fina ironia, para a gente começar a nossa semana. Nilton, respondendo a sua pergunta, presta atenção. Passou o carnaval, o ano de 2014, ele se resume em 3 fases. Pré-carnaval, pós-carnaval, que é a Copa, e depois pós-Copa, que é a eleição de 2014. Então, o ano de 2014, ele se reúne, ele se sintetiza nesses 3 momentos. Pré-carnaval, a gente viveu muitas emoções no Rio de Janeiro. O sistema de transporte público demonstrou a sua eficiência. E pasmem, hoje de manhã, segunda-feira pós-carnaval, o trem de Deodoro descarrilhou. Teve gente ferida. E aí? O que aconteceu de novo? Passou o carnaval, nós tivemos a manifestação dos garis. E não só a manifestação dos garis, Nilton, como a imagem do prefeito da cidade jogando lixo no chão. Apareceu no Jornal Nacional, no RJTV, apareceu em toda a internet, ele esperando para dar uma entrevista, e aparece na imagem dele jogando um resto de alimento, de papel, para o alto, como se quisesse acertar alguma coisa atrás do público. Não se sabe se o chão, se a cesta ou que diabo que o seja que ele queria acertar. Talvez fosse o Cristo Redentor, quem sabe. Da Zona Oeste, lá onde ele estava, para acertar o Cristo Redentor, haja força no braço, né? E aquela bolinha de papel. Mas ele foi até no RJTV, né? Disse que na dúvida, que ele não sabe o que tinha atrás do público, na dúvida, ele não sabe se era o chão, se era uma cesta de lixo, se era a cara de um palhaço. Na dúvida, ele se multou, mandou a ordem para autuarem ele como jogador de lixo, o prefeito da cidade. Qual foi a multa, né? 100 e poucos reais parece que ele vai pagar. Mas agora o importante foi a greve dos garis, né? A greve dos garis foi mais um tapa na cara dessa turma, porque o resultado dos lixos espalhados pelas calçadas do Rio de Janeiro foi, mais uma vez, a má vontade das autoridades do Rio de Janeiro em solucionar o problema. Madureira, eu fico... Eu moro lá em São Gonçalo agora, saí de Niterói, São Gonçalo. Aí vem aqui para o Rio, ficava vendo ali pela Ponte Rio-Niterói, aqueles navios da MSC, aqueles navios de turismo. Eu fico pensando o seguinte, já pensou? Aquele cara paga uma passagem cara para chegar aqui, cidade maravilhosa, salta no Rio de Janeiro, na Praça Mauá, aí vai se hospedar nos hotéis da Orla e anda por essa cidade da forma como ele estava. Eu vim de lá do outro lado da Bahia, atravessei aqui um dia, acho que foi sábado, não tenho nem mais vontade de eu voltar, porque mesmo sendo carioca, aquela quantidade de metro de lixo em tudo quanto é esquina assustava qualquer um. Quer dizer, você tem, imagine como é que deve ter sido o efeito para o turismo, mas certo, o
O prefeito, do ponto de vista da sua autoridade, está correto. Ele não poderia dar aumento para os garis. Você está ironizando muito. Nosso prefeito é uma pessoa instituída como poder legal. Ele não poderia ter solucionado esse problema na medida que o sindicato não queria solucionar. Então, poxa, nada melhor do que a população sofrer com isso, né? E o fato de que um sindicato que você vê é contra a mobilização dos seus associados, que são os garis. Você tem eu vi numa outra rádio, aqui concorrência é foda, desculpem, é ruim, mas não vou aqui criar espaço para concorrência, mas tinha um radialista entrevistando o presidente do sindicato, e ele não reconhecia, ele estava dizendo que não tinha greve, que não tinha nada, e que era ilegal. Quer dizer, aí o radialista dizia, mas eu não estou entendendo, o senhor presidente do sindicato está dizendo que os seus associados, os garis, não têm razão em fazerem o que estão fazendo, quer dizer, eles devem receber um belo salário, 800 pratas no geral, adicional de salubridade pequeno, quer dizer, no meio de tudo isso o governo municipal ainda ofereceu só 9% dos 40% e acha que era muito para os garis. Eu acho que, sinceramente, coloca uma concepção, eu não sei a modernidade do nosso prefeito, o nosso alcaide, faz uma mudança aí estratosférica na cidade, derruba viaduto, muda a mão daqui, muda a mão dali, nem os motoristas de ônibus sabem mais onde passar, mas parece que ele ainda vive um século XIX, quando o Brasil tardiamente saía da escravidão. Ele está pensando que os nossos garis são escravos, velhos tigres, que carregavam as fezes dos senhores para jogar ali na Praça 15, no mar. Parece que ele ainda tem essa visão de escravocrata, o cara tem que trabalhar como escravo. Mas sabe o que foi mais engraçado, Newton? É que quando estourou a greve, a primeira manifestação das autoridades era dizer que aquela greve era uma greve de interesse político, de interesse para desgastar a prefeitura. Primeiro ele foi dizer, algumas autoridades foram dizer que a manifestação era do PSOL ou do PR, né? Que tinha objetivos políticos. E aí, no dia seguinte, aparece sentado do lado do prefeito para anunciar a negociação o tesoureiro do sindicato. O tesoureiro do sindicato nada mais é de um ex-candidato a vereador que apoiou o prefeito. Já há 2 eleições, ele já é figura conhecida, apoiou o prefeito e é tesoureiro do sindicato. O presidente do sindicato aparecendo na televisão dizendo que as manifestações dos garis tinham o objetivo político, que tinham partidos políticos envolvidos. Eu quase perguntei, e o tesoureiro do sindicato? Ele é filiado a algum, porque foi candidato a vereador já, deputado, e apoiado pelo atual prefeito. Se não bastasse, o prefeito deu uma entrevista no Jornal O Dia, semana passada, dizendo, não me lembro agora se foi no Jornal O Dia ou Jornal o Globo, dizendo que ele não ia cair no jogo daqueles que querem privatizar a Colurb. Que as pessoas que estavam se mobilizando estavam a serviço dos que defendem a privatização da Colurb. Me deu vontade de perguntar de novo, mas quem é que estava defendendo a privatização da Colurb? Porque a luta era por aumento salarial. O prefeito quis dar 9, disse que já era muito, não podia dar mais. Aí foi para o jornal dizer que quem estava fazendo, um grupeiro que estava fazendo manifestação, mantendo as manifestações, era um pessoal irresponsável, que não sei o quê, piripororó. Chegou na última fase de negociação, fruto das mobilizações, registre-se, fruto das mobilizações, os garis ganharam 37% de aumento. Ganharam 37% do aumento. É o que está dito aí nos jornais aí. Tô vendo se espero que eles recebam, né? Não, porque pois é. Ainda tem outra coisa. Depois, os 37, como é que vão ser pagos? Vai ser 2% no primeiro mês, 3% no quarto, que às vezes coloca uma propaganda dessa para amenizar, tirar o pessoal da greve,
e depois os trabalhadores veem que os aumentos são feitos de uma forma escalonada. Você sabe muito bem disso, nosso movimento sindical, como é que são essas coisas, né? E você tira a mobilização da rua. Agora, chegar com uma proposta dessa, quando partiu de um patamar menor do que 9%, que chegou aos 9%, mas tinha partido de um patamar menor. Quer dizer, colocou o desgaste, o prejuízo que a população teve com essa briga com os trabalhadores, que ele ainda ficou insuflando que eram partidos de oposição. Eu nunca vi ninguém do partido, não teve nenhuma personalidade partidária colocando isso. E se os partidos estão dentro de um movimento social, se esse movimento social é por reivindicações legítimas, qual é a ilegalidade disso? A ilegalidade é um sindicato que não é legítimo, que deve estar aí há quase 30 anos, que não corresponde aos anseios dos seus filiados, dos seus associados. E mais ainda, o prefeito não teve a sensibilidade de perceber que a questão dos garis era uma necessidade, a população deve ter caído para trás ao saber o quanto esses trabalhadores recebem e as condições de trabalho, né? Você tem trabalhadores sem luvas, e uma série de questões que são colocadas aí, falta de segurança no trabalho, e aí o prefeito fica jogando privatização. Aposto que o ano que vem, ou antes dele voltar à reeleição, deve estar propondo alguma privatização aí da Conlurb, o Madureira. Eu acho que ele já aponta isso. Então, presta atenção, ô Nilton. A gente entrou o carnaval achando que estava tudo mais ou menos tranquilo, né? Mas, óbvio, antes de começar o carnaval, a gente teve outra surpresa, né? Que foi o Sérgio Cabral deu aumento, concedeu aumento para os transportes. Ele falou que não ia dar aumento, chegou antes do carnaval, aumentou os ônibus das linhas intermunicipais, daquelas linhas que tem alvarada do governo do estado. Começamos o carnaval com um aumento geral do mês de transporte, termina o carnaval, tal dito pelo não dito, as passagens aumentaram e mais uma vez os falastrões que disseram que não ia aumentar, aumentaram. E o argumento usado pelo governador foi o mesmo argumento usado pelo prefeito, né? Não, porque o tribunal lá autorizou, disse que podia, não sei o quê, pedia aquela coisa toda. A agência disse que estava dentro do processo, que estava nos limites, concedeu aumento de transporte. Termina o carnaval, vem o carnaval, greve, a confusão que foi, termina o carnaval e agora o assunto da pauta é Copa do Mundo. Todo mundo agora quer discutir se as obras vão ser entregues a tempo, se vão ser entregues tudo direitinho, tudo bonitinho, se vai funcionar, se vai tá tudo em ordem. E óbvio, se nós vamos ser campeões. Entrou? Depois dos nossos comerciais, nós vamos começar a trabalhar esse assunto. Copa do Mundo. E se, afinal de contas, nós damos conta ou não do recado em 2014. Mundial News FM. Estamos apresentando Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones
Telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na Rua Leite Ribeiro 4, Loja AB, esquina com Rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br. Curso Técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Voltamos a apresentar Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Madureira, de volta a nossos ouvintes. Madureira, o eixo agora sobre a Copa, mas tem algo que a população já está acostumada. Sai do Natal e Ano Novo, quando você acorda já tem um aumento de passagens, aumento de tudo. Houve um retardo dessa tradição malévola que os governantes colocam para a população do Rio, é você sair do Ano Novo, no dia seguinte ter aumento da passagem. Sempre foi assim, né? E você sempre havia uma discussão e era o seu bolso no meio das férias, tendo que arcar com pagamento de mensalidades escolares, material escolar e ainda aumento de passagem para o trabalhador. Agora você tem... Parece que isso também se deslocou para depois do Carnaval. Você sai do Carnaval e aparece uma série de aumentos, e esse aumento é absurdo das mobilizações da população em junho e julho do ano passado, em que os governantes se comprometeram a não aumentar as passagens e descumpriram a palavra. Agora, sobre a Copa, eu ainda estou para ver o prefeito e o governador do estado do Rio de Janeiro, o prefeito da cidade e o governador defenderem a Copa do Mundo. Em algum momento você viu eles chegarem na TV falando no evento, o evento em si, não estou falando das obras. Obra é outra história, sempre falaram da necessidade de obra, mas em algum momento esses dois governantes se colocaram defendendo a Copa do Mundo como um evento particular, inédito e uma oportunidade para o Brasil de melhorar as nossas relações e como impulsionador da economia. Em algum momento você viu, você que é mais antenado, Madureira, manifestações dos nossos dois governos, desses governos em relação ao evento? De forma nenhuma, Nilton. O que eu observei nesse período é que todo o desgaste que foi construído ano passado com relação à realização dos eventos no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, é uma tentativa de jogar tudo no colo, todo o desgaste no colo do governo federal. Mas veja bem, vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro. Maracanã. Quem conduziu o processo de reforma do Maracanã e da construção do consórcio e da concessão da exploração do novo Maracanã foi o governo do Estado, não foi o governo federal. Aqui no município do Rio de Janeiro, se você prestar atenção no que diz respeito especificamente às Olimpíadas, tudo está sendo, em boa parte, dinheiro da prefeitura. A parte de mobilidade urbana é que está sendo... foram construídas parcerias. Mas do ponto de vista da mobilidade urbana, que é o que está lá no caderno de... Como é que eles chamam? Caderno de... Não é caderno de intenções, tem um nome lá que ele...
O planejamento estratégico dessa... Não, é o compromisso assumido do país com as organizações internacionais para a realização dos eventos aqui no Brasil, no município do Rio de Janeiro. Tem um caderno lá, esqueci o nome. O que acontece? Saiu no lance da semana passada, durante o Carnaval, que estavam previstas, foi assinado um acordo de construção de mais ou menos 80 obras no geral, né? No geral, que dessas 80 obras elas estariam sofrer uma redução na revisão desse planejamento, mas uma redução mínima. E agora, na previsão do encontro, na previsão da entrega dessas obras, também teve uma reduçãozinha mínima do que foi assinado inicialmente. Mas do total das obras que foram previstas, e aí juntando Copa e Olimpíada, pelo lance, 60% das obras serão entregues dentro do prazo. As outras 40% estão correndo para entregar dentro do prazo. 40% estão correndo para entregar dentro do prazo. Então veja bem, por que eu estou falando isso? A realização dos eventos esportivos no Brasil está dentro de uma lógica, e particularmente no Rio de Janeiro, está dentro de uma lógica de recuperação da economia do Estado do Rio de Janeiro. Essa lógica de recuperação da economia está voltada para transformar o Estado do Rio de Janeiro, em particular a capital do Rio de Janeiro, no centro dos mega eventos de todas as naturezas, não só mega eventos esportivos não, mas de toda a natureza. Então, para isso, não vai bastar só a construção do Maracanã. É preciso trabalhar a questão da mobilidade urbana. Na questão da mobilidade urbana, para a Copa do Mundo, não vai ter obra pronta, concluída. Algumas obras vão ser inauguradas agora até maio, que é a Oeste. Não, a Transoeste já foi inaugurada. É a Transolímpica e a São duas trans dessas aí que vão ser inauguradas agora. Pretende-se inaugurar agora em maio, antes da Copa, como forma de facilitar a circulação. Mas vejam bem, tem metrô, tem o tal do VLT, é o próprio sistema, é o sistema de transporte de massa no município do Rio de Janeiro, Grande Rio, para circular, as pessoas poderem circular, não só os turistas que vão chegar, mas também a população trabalhadora, a população que vive no Rio de Janeiro. Então essas obras de mobilidade urbana, elas precisam ter consequência positiva. Entregar os estádios prontos para a Copa do Mundo, vai ter problema num estádio ou outro. No geral, os estádios estarão prontos. Bem, vamos pensar o seguinte. Pelos estudos que foram feitos, o governo federal, e até principalmente o governo federal, ele investiu, porque nessa aritmética aí das obras, está se colocando uma forma malversada o que de fato ocorre. O governo federal jogou investimentos de quase 80% do custo dessas obras. 80% dos custos dessas obras são financiados pelo governo, Madureira. As parcerias que ocorreram sobre o processo de privatização que o governo do Estado promoveu, mas ele não colocou recursos da ordem do governo federal. Ele abriu parcerias. Então, é estranho você ver, parece que o governo estadual e também o municipal jogaram investimentos com as empreiteiras, fizeram acordo com as empreiteiras e não cumpriram com o planejamento estratégico da cidade que cabia fazer. Porque nós estamos vendo o que ocorreu nesses aumentos e a reação da população ano passado, com quase 1 milhão de pessoas nas ruas, aqui na Rio Branco Candelária, em relação a esses aumentos das passagens, reclamando dos 20 centavos, você vê uma omissão do governo do Estado e do município em relação à malha urbana. O que também
você, do meu ponto de vista, Madureira, essa VLT, Transoeste, não sei mais o que, no fundo não passa para mim de uma mera maquiagem de manter os velhos interesses em ordem, que são os interesses 400 anos acumulados nesse Estado, mantidos com a direção dessas empresas de ônibus no Estado. Você tem a malha ferroviária, você não teve nenhuma mudança aqui da Central do Brasil, no sistema aquoviário, que seria do transporte das barcas pela Baía de Guanabara, já teve barca virando, barca encalhada, o atraso das barcas é monumental. E você teve o quê? Uma maquiagem na estação das barcas ali no lado de Niterói. Mas cadê aquele planejamento que tinha das barcas saindo de São Gonçalo para a Praça 15? Como é que ficou o metrô do Rio de Janeiro, que foi precarizado a ponto de hoje estar tão pior ou ruim você andar no metrô como era antigamente a Central do Brasil? Ora, os privilégios que foram mantidos dos acordos com o transporte urbano não se alteraram, que seria a oportunidade de se alterar. Se faz a obra nos Maracanãs da vida e a população, de repente, vai ter a mesma dificuldade de chegar no Maracanã como sempre teve. Se você reparar, na semana passada, eu leio muito o jornal Lance, e eles estão publicando uma série de matérias diariamente, justamente acompanhando essa questão das obras em função dos jogos, fundamentalmente em função da Copa e das Olimpíadas. E aí no lance da semana passada, o lance de ontem, domingo ou sábado, agora eu não lembro direito qual foi o dia, uma matéria dizendo que dois jornais, um jornal francês, que é um jornal da área esportiva, e o outro jornal, não me recordo agora de que país, não sei se é da Inglaterra, não lembro agora qual país, mas fizeram uma matéria sobre o medo que eles estão com relação à organização do evento Copa do Mundo e Olimpíadas. Veja bem, estão com medo da organização. O que eles argumentam? Os estádios, em sua maioria, estão prontos, mas tem estádios que ainda não tem nem 50% das obras concluídas. Será que vão entregar esses estádios a tempo do início da Copa do Mundo? Essa é a primeira pergunta. Segundo questionamento que eles apontam, que é justamente a questão da mobilidade urbana. Eles batem pesado na questão do transporte, da locomoção, principalmente durante a Copa do Mundo, tanto para quem é turista, como para quem vai trabalhar, a imprensa, as condições de deslocamento e infraestrutura. Batem pesado. E a terceira coisa que eles batem é justamente o seguinte, além da mobilidade urbana, é a questão da bagunça. Eles usam esse termo, bagunça. Então, lá na Europa, existe um espectro pairando no ar com relação à organização do evento. O que nos cabe nessa história? Acho que nós temos que começar a separar o joio do trigo. Acho que nós temos que começar a separar o joio do trigo. Primeiro, que eu acho que é fundamental a gente deixar claro o seguinte: uma coisa é como está sendo usado o dinheiro público na realização dos mega eventos e qual é o legado que isso vai deixar para a população brasileira e em especial a população do Rio de Janeiro. Nós temos que começar a discutir qual é o legado, o que vai ficar para a população e como é que está sendo gasto o dinheiro público. Isso é uma discussão. A outra discussão é o seguinte: o movimento de não vai ter Copa, eu acho que é um movimento que não ajuda o país, não ajuda a população. Dizer que não vai ter Copa, não está se discutindo a capacidade técnica da seleção brasileira ganhar ou não. Mas o movimento não vai ter Copa, ele, na verdade, ele está dizendo o seguinte: eu não quero que tenha Copa porque o que está sendo usado gasto na Copa podia ser gasto em saúde, educação. Nós temos que começar a desmistificar algumas coisas. Eu acho que a gente tem que usar o
o nosso espaço aqui na segunda-feira para ir desconstruindo falsas afirmações e estabelecendo qual é o verdadeiro problema, qual é a questão que nós temos que denunciar, o que nós temos que entender nessa história. Então eu sou daqueles, o seguinte, eu quero o Brasil campeão com a taça na mão, campeão no transporte, campeão na saúde, campeão da educação, e a FIFA que vá para PQP. A FIFA é o gerente do negócio, é o gerente que estimula apenas olhar o lucro ensandecido. E alguns governantes, espertamente, estão querendo agora tirar o seu da reta, como você falou, porque na hora de fazer licitação para fazer obra, na hora de chamar o empresário, na hora de fazer a parceria, estão lá os abutres enchendo o bolso e não falam nada, calado, deixando desgaste só para uma banda dessa história. Então eu acho que nós temos que começar a botar o dedo na ferida do que realmente está em jogo, Madureira. Quem é quem no jogo do bicho. Madureira, a população tem que pensar, essa referência que você acabou de mostrar dos europeus. Me diga uma coisa, o absurdo que a gente está prevendo, como a Copa vai se colocar, porque está em cima da hora, em junho e julho, né? É o Cabral e o Paz que vão ficar com a cara feia no país, no exterior? Quem conhece Paz e Cabral? Quem que vai ficar desgastado internacionalmente em relação aos problemas que possam ocorrer na Copa? Isso vai cair no colo de quem? A quem está se colocando no colo? Afinal de contas, o governo do Estado é que fez as licitações. Ele que é o responsável por controlar esse cronograma de obras. A autonomia federal, né? Federalista, do federalismo brasileiro. Como é que fica isso? Mas o desgaste de um evento mal organizado vai cair no colo de quem? Em cima das eleições? Em cima de uma eleição presidencial e governo de Estado? Pelo que eu sei, parece que o nosso velho jovem, né, os dois jovens governadores, o jovem governador e o jovem prefeito, o jovem governador abre mão de ir para a sucessão por um impedimento legal. Mas não se sabe o futuro desse, vamos dizer... vamos dar continuidade a isso depois dos intervalos, né? Essas reflexões aí que o Madureira está apontando. Ô Nilton, Madureira, boa tarde. Boa tarde aos amigos ouvintes aí do programa Conexão Tupinambá. São 13 horas e 40 minutos. Tem 30 segundinhos aqui. Eu preciso ler uma ligação que a senhora Maria Angélica Oliveira fez aqui pro programa. Eu conheço a dona Maria Angélica, uma ouvinte. Ela está sempre ligada aí na Mundial News. Ô, dona Angélica, eu não posso transmitir, isso é uma produção independente do Sindicerge, eu não posso transmitir a mensagem que a senhora deixou para mim no telefone, né? Mas eu vou dizer aqui parcialmente. Eu vou resumir, a senhora diz aqui que o Rio de Janeiro está uma zona. Aí no preâmbulo do Nilton Soares, do JC Madureira, quando falaram aí sobre as questões do município. A senhora diz aqui que, entre outras coisas, né, que eu não posso falar que o Rio de Janeiro está uma zona. Eu discordo da senhora, o Rio de Janeiro não está uma zona. O Rio de Janeiro está pior do que uma zona. Sabe por quê, dona Maria Angélica? Lá na zona tem ordem. Sabe por quê? Lá não tem prefeito. Muito bem, e a senhora pergunta aqui também se a rádio vai disponibilizar a marchinha tocada no início do programa. Olha, o site da rádio não pode colocar essa marchinha no ar, mas eu vou deixar o e-mail aqui da senhora, do programa, o conexãotupinambá@gmail.com. Vou repetir para a senhora, conexãotupinambá@gmail.com. Obviamente, sem o tiozinho lá, a senhora manda um e-mail pedindo ao Nilton Soares e ao JC Madureira que disponibilize isso. Eu não sei nem, de repente, está até no Facebook. A senhora vasculha lá pelo Facebook, poderia estar lá. Pode estar lá a marchinha. Interessante, eu já copiei aqui para o meu computador e
pode procurar lá, me seguir lá no Facebook, Paulo Roberto Ascioli, que com certeza eu vou colocar no meu Facebook pessoal. O site da rádio não pode fazer isso, né, por questões éticas, ok? E deixar aí para a senhora também, os ouvintes, que o e-mail da Mundial News é ouvinte@mundialnewsfm.com.br. O telefone da nossa redação é o 21 4109 1236. Eu vou lá para o comercial, que eu já passei um pouquinho da minha hora aí. Grande abraço para a senhora. Estamos apresentando Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.hd1.com.br. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Voltamos a apresentar Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Índio quer saber. Mas voltando aqui, Madureira. A questão que se coloca assim, é que o morador do Rio, ele vê na sua vida as questões estão mais prementes. Vê a desorganização do trânsito, vê a questão do lixo, né? E vê também essa morosidade nas obras. Mas o que é difícil de ver, que ninguém faz um investimento a longo prazo, considerando esse mega evento, né, que está previsto há anos, sem ter um cálculo político em relação a isso. Você se lembra, e as pessoas esquecem, que o Orlando Silva, que era o ministro do Turismo, né, que foi derrubado logo depois que a Copa o Brasil foi aprovado como para sediar a Copa. Você se lembra que ele foi derrubado por acusações de má conduta administrativa, desvio de verbas? Depois foi averiguado que nada disso tinha sustentação. Quer dizer, quais os acordos que a FIFA deve ter feito em relação a esses mega eventos, em relação também ao perfil político que se pretende nesse país? Será que a FIFA está interessada em que a Dilma possa ser reeleita ou não? Será que a FIFA pode ser considerada como uma entidade política, ou a gente está vendo só com aquela coisa neutra de uma entidade esportiva, como se não tivesse nenhum interesse político por trás? Newton, a FIFA, ela age como empresa. O objetivo da FIFA é negócio. O objetivo da FIFA é lucrar, é acumular
riqueza e mais particularmente dinheiro, né? Não é de interesse da FIFA saber o que vai acontecer no Brasil depois de 2014. A FIFA, ela vem aqui, vai ganhar dinheiro com a Copa do Mundo e vai embora. Ela vem aqui, monta o seu circo, impõe determinadas coisas. E diga-se de passagem aqui, não é só o Brasil não. Aonde a FIFA organiza seus eventos, a FIFA impõe ao país questões legais, questões contratuais, questões de construção. Perda de soberania, né? Perda de soberania. E outra coisa, a FIFA exige determinadas condições, parâmetros para realizar o evento. Então, os estádios, por exemplo, os estádios, como as manifestações cansaram de dizer que são padrão FIFA, todos os estádios que foram reformados ou construídos respondem ao padrão FIFA de qualidade. Esse padrão é um padrão de conforto, de qualidade e segurança. Isto é um padrão exigido pela FIFA, não é um padrão inventado da cabeça dos brasileiros. Então, quando se assinou o contrato com a FIFA para realizar o evento no Brasil da Copa do Mundo, quem é contra a realização da Copa tinha que se manifestar lá naquele momento e não agora. Porque lá era o momento para dizer: não queremos a realização da Copa no Brasil porque ela não vai ajudar o Brasil em nada. Lá era o momento. Agora, senhores, às vésperas do evento, nós temos que deixar claro duas coisas. A Copa está aí, a Copa vai acontecer, a Copa não é um paraíso, tem problemas, temos que criticar os problemas. Agora, o movimento não vai ter Copa é um movimento que tem outro objetivo, que é desgastar o governo federal. É isso que nós temos que começar a separar o joio do trigo, que é desgastar o governo federal. A realização da Copa em si, hoje, querer colocar isso no centro da pauta é querer desvirtuar os verdadeiros debates que nós temos que fazer na sociedade brasileira. Copa do Mundo. A realização da Copa do Mundo ajuda a crescer a economia brasileira? Esse é um debate que nós vamos estabelecer, que eu estou propondo a gente estabelecer aqui no programa toda segunda-feira até o início da Copa. Afinal de contas, a realização desses mega eventos esportivos estão ajudando a economia brasileira ou não? Esse é um debate que nós temos que fazer. A realização dos mega eventos está consumindo dinheiro da educação, da saúde, da área social? Está sendo usado dinheiro da área social na construção dos estádios ou na realização dos eventos? Temos que discutir isso claramente. Discutir com a sociedade se é verdade ou não que isso está acontecendo. Se está acontecendo, porrada. Se não está acontecendo, então nós temos que também esclarecer, separar o joio do trigo. E terceira coisa, senhores. Por ser ano de eleição, existe uma tradição aqui no Brasil, existe um pensamento tradicional no Brasil que fala que em ano de Copa, né, o povo esquece tudo e vai todo mundo pensar em futebol, e quando acabar a Copa é que as pessoas vão começar a pensar em eleição. Primeiro que isso é uma mentira, né? Porque não começou a Copa e a Copa já está politizada. É exatamente esse debate, se tem que ter Copa ou não, se está usando o dinheiro da saúde e educação na Copa ou não. Então a Copa já está politizada. E já está politizada porque as pessoas estão pensando na eleição. Imagine a seguinte situação, Nilton. Vamos imaginar que o Brasil não ganha a Copa. Perca a Copa do Mundo. Vão usar isso politicamente. Vão dizer que os jogos, o evento estava mal organizado, uma bagunça, e ainda perdeu a Copa. E pau no governo federal. Então nós estamos com antecedência, março de 2014, 10 de março de 2014, 1h50 da tarde. Já estão politizando a Copa. Então, já que estão politizando a Copa e a realização dos mega eventos, vamos entrar no debate político à vera.
A Copa atrapalha ou não atrapalha? A Copa ajuda ou não ajuda? A quem interessa a instabilidade? A quem interessa o desenvolvimento? Eu acho que esse é o debate que a gente tem, é o momento que a gente tem que aproveitar, Nilton, e ir para dentro. Madureira. Separar o joio do trigo. Madureira, primeiro vamos localizar a questão. Para a população, de uma maneira geral, você vê, e é uma construção que vem desde o ano passado, as mobilizações de junho e julho já colocavam isso, né? E só tem no crescente. Vem a Copa e as Olimpíadas também de uma forma negativa, em função de desvio de recursos, etc. e tal. E vem de uma forma negativa também todo investimento nessa ordem. Ora, nós estamos ainda, Madureira, tem um debate, isso abre um debate, é uma oportunidade única de abrir um debate em várias frentes. Nós estamos ainda numa situação econômica, o Brasil ainda se coloca numa, apesar das vantagens que obtivemos com a estabilidade econômica e nesses últimos governos federais, o Brasil ainda está engateando em relação à economia, padrões econômicos aceitáveis de inserção no mercado, na economia internacional. Basta ver o próprio estado do Rio de Janeiro, que se não fosse a extração de óleo, de gás, como é que estaria a economia do Rio de Janeiro? Lembra aquela questão que foi negociada do royalties do petróleo, em que a primeira coisa que o governador fez foi cortar a merenda escolar das escolas e demitir uma série de profissionais terceirizados, porque ele disse, não temos dinheiro para isso. Quer dizer, você tem royalties que estão sustentando economicamente o Estado. E ainda vai levar tempo para gerar dividendos para a economia, porque no setor produtivo, você não muda a planta produtiva de um ano para o outro. Leva-se anos para você mudar o modelo de produção. Dentro de uma empresa, inclusive, você tiver que fazer alterações dentro de uma grande empresa, você leva um tempo enorme para ter essas alterações. Sem contar o preparo de mão de obra, e uma cultura também voltada para um novo modo de produção. Agora, o mundo vive em outra escala econômica. A escala econômica que nós estamos passando a viver é uma escala que está voltada para a área de serviços. Você vê países como a Espanha, que entraram agora recentemente com essa última crise, nesses anos aí, Espanha, Portugal e até Itália, Grécia. Poxa, antes dessa crise, a Espanha, como país desenvolvido, 40% do seu produto interno bruto é derivado do turismo. Do turismo, não é da produção industrial. Você tem os países na Europa transferiram a produção industrial para países como o Brasil, que vão se colocar com mão de obra mais barata. Você tem grandes conglomerados financeiros e na área de serviços, o que vem dominando, vamos dizer, tem que colocar na ponta da economia, é a área do turismo. E o Brasil, poxa, o que você ganha, por exemplo, uma cidade como Roma, ela, por exemplo, ela por ano, só Roma consegue lucrar, vamos dizer, acumular renda com turismo mais do que o Brasil como um país inteiro. O que Roma, e aí inclui-se o Vaticano, adquire com a entrada de turista, com a entrada de recursos injetados na economia, é maior do que o turismo em todo o país do Brasil, que é um país continental. Então, atrair esse mega evento para cá e colocar infraestrutura no hemisfério sul para isso, eu acho que é uma visão de ponto, uma visão avançada de colocar o Brasil nos eixos de uma nova fase da economia internacional. E aí, dizer agora, não quero a Copa, é como se colocasse a cabeça, aquela coisa da avestruz. Eu não quero, eu vou fugir de uma tempestade, como não consigo correr, eu enterro a cabeça dentro da areia. Quer dizer, a mudança econômica do mundo coloca o seguinte, ou o Brasil tem a oportunidade de estar dentro das articulações internacionais ou não.
porque o Rio de Janeiro, por exemplo, está numa decadência econômica enorme, que se não fosse o Comperj, a Baía de Campos e os investimentos agora do pré-sal, que colocou uma nova empresa, como é que estaria o Rio de Janeiro? Com essa malha de mobilidade ainda presa lá na década de 60 do século XX. Newton, eu vou dizer algumas coisas aqui, doa a quem doer. Primeiro, eu acho que a gente tem que começar a demarcar campo na seguinte questão. A realização dos mega eventos no Brasil, elas são uma oportunidade de fazer crescer a economia. Agora, crescer a economia não pode ser a mesma lógica que a de Delfim Neto, na época lá atrás, quando ele falou: primeiro vamos crescer para depois dividir. O que eu quero chamar a atenção? O padrão FIFA de estádio é um padrão elitista. O que a sociedade brasileira está reclamando? Por que os estádios têm um padrão de qualidade elevado e a saúde, a educação e o transporte no Brasil não tem? Por que se tem dinheiro para gastar em obra de estádio naqueles níveis de qualidade que tem os estádios, qualidade de segurança, conforto e estética? Por que a segurança, a saúde, o transporte e a educação não tem a mesma qualidade ou o mesmo investimento? Eu acho, Newton, que a gente tem que fazer esse debate pelo seguinte: eu quero que a economia cresça, eu quero que a economia se desenvolva, mas nós temos que romper com a lógica que a economia vai crescer e vai se desenvolver para poucos. A economia tem que crescer, tem que se desenvolver para atingir a sociedade brasileira como um todo, para elevar o nível de desenvolvimento da sociedade como um todo. Essa é uma diferença importante entre aqueles que não querem a Copa só para marcar posição, só para desgastar, só para ter bandeira política para as eleições, de um lado. Do outro, está a direita ou o centro, que quer o negócio porque ganha dinheiro, fica mais rico e dane-se a sociedade. Nós temos que ter uma... Quando eu digo nós, que temos a cabeça mais arejada, que temos uma visão mais larga do país, uma visão de mais longo prazo do país, nós temos que começar a dizer de forma mais clara e objetiva que nós queremos o desenvolvimento para todos. Crescimento para todos e não só para uma parte. Aí quando a gente critica o padrão FIFA, porque o padrão FIFA é o exemplo da qualidade, da alta qualidade para poucos. Para poucos. Nós queremos desenvolvimento com qualidade para todos. Essa é a diferença. Então é óbvio que se não der certo a Copa, quem vai sair desgastado não é o prefeitinho, não é o governadorzinho. Quem vai sair desgastado é o país, é o Brasil. Em última instância, o presidente da República. Então, por isso que eu digo que nós vamos começar a demarcar campo claramente. Demarcar campo com aqueles que dizem que não querem a realização querem sabotar a realização da Copa. Demarcar campo com aqueles que só querem um negócio, só querem enriquecer, encher a burra e dane-se a população. E dizer claro para a sociedade o seguinte: os mega eventos, eles são importantes para a economia do país. Nós queremos o padrão de qualidade não só para os estádios, nós queremos padrão de qualidade em todos os setores da sociedade brasileira. Esse é o eixo que eu acho que tem que começar a deixar claro para a sociedade, porque senão a gente entrar numa lógica de defender os eventos porque são importantes e sem deixar claro por que são importantes, eu acho que vai cair no vazio. Madureira, eu penso o seguinte da FIFA, né? Não acho que tem uma lógica perversa nisso aí. Claro, está bem claro para todo mundo, não precisa ser nenhum sociólogo para chegar a essa conclusão.
Quando você está falando, você insistiu 2 vezes sobre a questão da qualidade do padrão FIFA. Mas padrão FIFA em quê? Isso que vamos discutir agora depois do comercial. Estamos apresentando Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Voltamos a apresentar Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Ouvintes, de volta aqui ao eixo. Padrão FIFA: conforto, qualidade e segurança. Aonde? Aquele conforto, qualidade e segurança não para a população local, né? Sim, porque você tem... Onde é que a FIFA vai ganhar o seu lucro? Onde é que tem o seu lucro? Na veiculação dos esportes, né? Dos jogos. Você vende isso para o mundo inteiro, com a participação, tem mais de 40 países participando desse evento. Então você tem ali, o que importa para a FIFA é o que é visto lá fora. O que a câmera de TV vai veicular, o que a imprensa vai fotografar, vai noticiar, está dentro do estádio. O que é fora do estádio, a FIFA está pouco se lixando com isso. Apesar de que isso, apesar de ser um critério, uma oportunidade das cidades que vão sediar esses mega eventos, de mudarem, de trazerem mais, arrecadar, né, vamos dizer, propulsionar o desenvolvimento, melhorar, atrair mais turismo, mudar a infraestrutura urbana, isso aí é responsabilidade local. Se a FIFA está vendo que isso não vai dar certo, ora, a responsabilidade é do governo. O que a FIFA vai querer lucrar com isso é o seguinte, que ela conseguiu dar, na veiculação daquele evento, uma qualidade que, independente do outro lado do muro do estádio, a cidade esteja um caos, isso é uma outra questão. É uma questão que vai para o telejornalismo. Mas para a veiculação do evento, ela mantém uma ilha do paraíso ali dentro do estádio e fora um empobrecimento enorme. Eu acho que nesses contratos, eu acho que a FIFA não deve estar
muito preocupada com isso, porque isso, de uma certa forma, ocorreu em quase todas as cidades do mundo, né? Você tem uma dificuldade enorme de mobilização. A África do Sul deve ter sido uma coisa horrorosa também. A China, por mais organizada que seja, também deve ter tido seus problemas. Agora, eu acho que é aí que tem a politização da questão. E aí eu peço agora a intervenção aqui, participação do Alcioli, que está ali quietinho, né? Só está monitorando o nosso programa. Você se lembra, Alcioli, você vem dessa época ainda, o João Avelange. João Avelange, a FIFA não era nada. Quem impulsionou a FIFA foi um brasileiro chamado João Avelange, que se enriqueceu de uma família que conseguiu enriquecimento de origem belga, né? Que conseguiu um enriquecimento de produção de armas, venda de armas. A família dele é herdeiro de um patrimônio riquíssimo, de tradição belga, em função de produção de armas. Então ele entrou na área dos esportes como uma possibilidade de enriquecimento, de lucro, como o Madureira bem colocou. Olha, os militares, na época da ditadura, chamavam a Avelange toda hora para inquéritos de IPMs em função de roubo, para prestar esclarecimentos. Mesmo no tempo da ditadura, que a gente pode dizer o que for dela, o Avelange era chamado pelos militares para prestar esclarecimentos sobre uma série de desvio de recursos, de roubos que eram apurados, de cartolagem nos eventos, como é que determinados clubes ganhavam, quer dizer, e ele sempre se apresentava nos IPMs dos militares como? Apresentado ao lado de um general. Ele ia com um general do lado para os inquéritos. Quer dizer, já ia mais protegido que com meia dúzia de advogados. Chegava um general amigo dele, que acompanhava ele nessas audiências, em que ele prestava esclarecimento nos inquéritos das IPMs dos militares, por questões de recursos. Imagine uma pessoa dessa que acabou, de uma forma ou de outra, se alavancando na presidência da FIFA, que ficou na presidência da FIFA mais de 30 anos, né, senhora? 34 anos. 34 anos. Ele chegava... Eu me lembro do que os jornais diziam, você que era do JB, você melhor ainda. Ele chegava para um país paupérrimo lá no fundo da África e dizia o seguinte: você vai ganhar tanto, você entrar, se associar à FIFA, você vai ganhar esse rios de dinheiro, você vai se associar a isso, você vai ter o financiamento para a sua campanha, para você se manter no governo. Não havia um jogo político, Madureira, da FIFA, pelo menos quando era a época do João Avelange, acredito que agora também não tenha mudado, na manipulação política, que essa grande empresa, que se diz federação, promoveu pelo mundo afora. Você tem uma FIFA que cresceu na base das ditaduras das Áfricas e de outros países que foram sendo incorporadas ao seu patrimônio, se associando, pagando vultosas somas, mas também recebendo recursos para manter essas estruturas políticas nesses pequenos países. Eu queria que o Alcioli pudesse oxigenar aí, arejar a história em relação a esse percurso da FIFA, que parece que se coloca como uma entidade neutra, meramente comercial. Não, Newton, a FIFA nunca foi neutra em coisa nenhuma. O Blatter, por exemplo, ele veio dessa escola aí do Avelange, João Avelange, um dos maiores canalhas que passou pelo futebol mundial. Todo mundo sabe disso. Eu me reservo o direito de chamá-lo de canalha. Ele realmente veio de uma família rica. Aliás, eu e o companheiro Juca Kfouri, né, que foi um dos que travou uma batalha tenaz com ele. Depois ele deixou esse legado para o Ricardo Teixeira, que era genro dele. Você sabia disso? Teixeira era genro do Avelange, também veio da mesma escola, um outro pilantra, safado, vagabundo que devia estar atrás das grades, que entregou
quando ele foi pressionado, por incrível que pareça, quem conseguiu pressioná-lo ao ponto dele entregar a entidade foi o Romário, quando foi eleito deputado federal aí. Mas voltando ao Havelange, ele não, a fortuna dele não veio lá da Bélgica, da fabricação de armas. Eles fabricavam e importavam também dos Estados Unidos, notadamente da Rossi. Lá nos tempos áureos era da Smith Wesson, depois da Rossi. Entendeu? A Rossi tinha até fábricas aqui no Brasil também. Nem sei se tem mais, fechou. Agora, o Havelange, ele enriqueceu com a FIFA. E outra coisa, ele era dono da Cometa. A Cometa pertence à família Havelange. Essa empresa de aviação Cometa, que fazia, eles começaram fazendo percurso Rio-São Paulo, já na década de 60. Eles começaram com a Cometa e ganharam muito dinheiro. Então esse camarada, rapaz, olha, isso é um inescrupuloso, entendeu? O que ele fez com a FIFA mundo afora é o que o Blatter e os asseclas dele estão fazendo aqui no Brasil hoje. Isso na minha visão, na minha opinião. Vocês estão falando aí Copa do Mundo, padrão FIFA. Você foi muito feliz em falar padrão dentro do estádio. O padrão fora do estádio, eles não falam, não querem saber. Quer saber se tem espelho, se tem pia, mas não quer saber aqui do lado de fora. E isso tudo compactuados aí, mancomunados com o senhor Edson Arantes do Nascimento, nosso ídolo Pelé, entendeu? Que calado é um poeta, como disse o Romário, o Ronaldão Gordão, fenômeno, que disse que Copa do Mundo, para ter Copa do Mundo não precisa ter hospital. Então, essa gente fez escola com o Havelange. E quanto à questão dos países africanos, entendeu? Hoje eles estão aí aparecendo no futebol graças ao Havelange. E graças às sacanagens que o Havelange fez para botar esse grupo todo africano, que agora que estão começando a aprender a jogar bola, entendeu? Dentro da FIFA, para poder disputar. Olha, a Copa de 58, 62, 66, 70, você conheceu algum país africano que disputou? Não. Nenhum. Em 1974, o primeiro país africano que disputou foi o Zaire, que inclusive fez uma partida contra o Brasil e botou o Brasil pro espaço. Ali que eles começaram a jogar bola. E o senhor Havelange ganhou muito dinheiro com as federações africanas. Era propina mesmo. Madureira. Gente, enquanto vocês estavam comentando, eu vi aqui exatamente como é que já começou a briga, né? Foi publicado no UOL, na página do UOL hoje. Economistas afirmam que o governo superestimou o benefício da Copa. O artigo aqui publicado no UOL de um professor da Unicamp, professor Marcelo Proni, do Instituto de Economia da Unicamp, ele fez um estudo dizendo que os números apresentados pelo governo são números superestimados. Isso aqui ele está se baseando na entrevista que o ministro Aldo Rebelo deu e que o secretário executivo também do Ministério dos Esportes, Luiz Fernandes, deu também sobre os números favoráveis à realização dos mega-eventos. 720 mil empregos, 600 mil turistas, 142 bilhões de reais entrando na economia só em função da Copa do Mundo 2014. Eu não vou entrar no mérito do artigo nem do ministro, nem do mérito do artigo do professor de economia, mas isso já demonstra a disputa que está em curso na sociedade, se afinal de contas a realização da Copa vai ser boa ou não para o Brasil. Volto a dizer que nós temos que dividir em 3 campos. Eu vou responder a pergunta do Nilton também sobre se a FIFA é neutra ou não. Mas veja, eu acho que hoje está dividido em 3 campos. De um lado,
a turma do nega tudo. Não tem que ter Copa, não tem que ter Olimpíada, não tem que ter nada. Extremismo. No extremo, essa posição. No outro extremo é o extremo dos homens de negócio, que só querem saber de ganhar e dane-se a sociedade brasileira. Só como exemplo, a Copa do Mundo do Brasil, hoje, já é a que mais rendeu lucro em toda a sua história. Para os organizadores, falando da FIFA. Hoje, a FIFA já vendeu mais ingressos do que já vendeu em todas as suas realizações para trás. Então, ou seja, está dando dinheiro, está dando lucro. Então, nós temos que separar de um lado, volto a dizer, o extremo dos que não querem nada, é contra tudo e contra todos, e do outro, aqueles que só estão enxergando o lucro, ficar rico e cada vez mais rico. São dois extremos na nossa sociedade brasileira que nós vamos estar convivendo daqui até a realização da Copa do Mundo. Isso nós temos que começar a cada vez mais deixar claro, separar o joio do trigo. A FIFA é neutra? Não, Nilton, a FIFA não é neutra. A FIFA decide as suas questões políticas em função do seu interesse de acumular mais riqueza. A FIFA não interessa quem está no poder. A FIFA interessa quem está disposto a bancar o seu lucro. A FIFA cresceu na ditadura, em alguns países, cresceu. Mas hoje, a FIFA, ela é uma empresa comparada a uma multinacional e pior, porque é uma organização, na verdade, juridicamente, ela não é uma empresa, é uma popularmente conhecida, uma ONG, uma ONG, entidade, né? Uma entidade sem fins lucrativos, que hoje acumula muito dinheiro, lucra muito e interfere na soberania dos países. A FIFA, qualquer país que queira sediar a Copa do Mundo, uma das exigências da FIFA é ter plenos poderes no período da realização dos mega eventos. Dentro do Estado, perde a soberania. Uma das exigências é essa. Fora as outras exigências que foram assinadas no acordo que todos os países assinam, não é só o Brasil, que todos os países assinam, para a realização dos mega eventos. O que nós temos que entender é que efetivamente nós temos que enxergar se existe coisa positiva para o crescimento e desenvolvimento do país, para além do lucro dos gananciosos, se tem desenvolvimento concreto e objetivo para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro. Porque é aquilo que você falou, o padrão de qualidade é interno, é dentro dos estádios. E fora dos estádios, vai ter o mesmo padrão de qualidade? É isso que a sociedade está perguntando. É por isso que nós temos que deixar claro o seguinte, não adianta dizer que as manifestações de junho do ano passado eram manifestações dos coxinhas, dos que nunca se mobilizaram, do que nunca participaram de nada, ou dos que só acordaram agora. Isso é um erro, porque a sociedade brasileira, ela não vive só de Copa do Mundo. A Copa do Mundo acaba, é um mês, vai acabar. Quando acabar a Copa do Mundo, a pergunta que todo mundo vai fazer é justamente essa. A realidade dos hospitais públicos mudou? As escolas públicas mudaram? O transporte público mudou? É essa pergunta que a sociedade vai fazer. E é essa pergunta que nós temos que saber responder. Não adianta dizer que quem é contra é coxinha. Isso não resolve. Isto não resolve. Maldoneiro, olha só. Volta aí na última Copa do Mundo. Lá, África do Sul, o que você acabou de dizer está acontecendo lá. Os estádios viraram grandes elefantes brancos e a população continua precisando de saúde, educação, transporte. Eu acho que eles estão até muito mais avançados que o Brasil. Isso aí isso aí já é uma grande realidade. O que você acabou de falar. Entendeu? O estádio que foi inaugurado ontem lá no Amazonas já é um elefante branco. Só vai jogar Remo e Paysandu lá, não joga mais ninguém. Sabe quantos clubes tem disputando a primeira divisão do Campeonato Amazonense? 8. 8. Para fazer uma
baita de uma reforma naquele estádio. E a população lá ribeirinha está morrendo de fome, de sede, não, que tem água pra caramba, né? Mas olha só, é verdade. Eu penso o seguinte, o velho barbudo, o velho Marx dizia que antes de pensar no socialismo, tem uma grande revolução que antecede tudo isso, que é o capitalismo. Sem o capitalismo, sem lucro, você não tem trabalho, não tem nada. E desenvolvimento não vai vir dos céus, como esse pessoal, esses extremistas falam. É claro que há um custo enorme no capitalismo trazer um evento dessa natureza. É uma oportunidade única de melhorar os serviços de uma cidade, das cidades onde esses estados estarão colocados? Sim, isso depende da política também. Agora, a exploração, é claro que quando a FIFA negocia com esses países, diz o seguinte: vocês vão perder a soberania nos estádios. Sim, nós vamos colocar o preço que a gente quiser dos ingressos. Sim, mas o que vocês vão atrair? Já pensou a população que vai ser atraída nele? Porque aquilo é uma visão tupiniquim. Nós estamos uma visão aqui da conexão Tupinambá, mas não vamos aqui reproduzir uma concepção tupiniquim. O índio quer saber, mas um índio aqui é um índio esclarecido, é como o velho Alheira de Boia, que foi lá traído pelos portugueses, não foi pelos franceses, não, foi traído pelos portugueses. Um inocente, sabe nada. Parece que ele era burro, não era nada disso. Mas vamos aí aqui fazer um pequeno intervalo para os nossos comerciais aí, para os ouvintes terem um pouquinho de paciência mais conosco. E depois dos comerciais, o Madureira vai falar sobre amenidade, né, Madureira? Falarei sobre amenidade. Sobre a amenidade que foi falado, se não me engano, no segundo programa, Conexão Tupinambá. A gente volta já. Estamos apresentando Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na Rua Leite Ribeiro 4, Loja AB, esquina com Rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br. Curso Técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Voltamos a apresentar Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. São 2h25, caro ouvinte, 10 de março de 2014. E o Acioli está ansioso para me fazer uma pergunta aqui das amenidades. Temos várias amenidades nesse bloco de agora. Então, Acioli, faça a sua pergunta amena. Não, a questão da amenidade é para esfriar um pouco aqui o debate. Afinal de contas, nós estamos falando de uma série
de sandices que estão acontecendo no país, de repente até mesmo fora dele, falando de patifes e canalhas, entendeu? Patifes e canalhas, o que acontece é o seguinte, eu sugiro, né, que a produção do programa evidentemente é feita pelo Nilton e por você, né? Eu só estou apenas fazendo uma sugestão, né? Que a gente fale um pouquinho de amenidades, para que a gente possa voltar com mais força, né? Ainda temos mais 2 blocos aí, voltar com mais força aí para poder esclarecer mais sobre a questão FIFA, as questões conforme a ouvinte aqui, a senhora Maria Angélica Oliveira disse aqui, que o Rio está uma zona, né, na concepção dela. Muito bem. Mas as amenidades que eu queria falar é sobre futebol. Você tem alguma coisa aí de futebol para falar, das amenidades? Claro, Acioli. Veja bem, ano de Copa do Mundo, a gente tem que falar de futebol, Estamos falando dito. De futebol. Né? Provavelmente Mas dito. digo do Campeonato Carioca de Futebol. Convocação da seleção, né? Essas coisas todas. E do campeonato, por que não do Campeonato Carioca? Afinal de contas, neste final de semana, o Flamengo sagrou-se campeão da Taça Guanabara. Ganhou de forma antecipada, tranquila nem muito, né, Scioli? Porque aquele gol que não deram contra o Vasco no Maracanã, aquilo foi de uma safadeza e o que gol não tem tamanho. E o gol de cotovelo? De quem? O gol de cotovelo de que vocês fizeram na Cabo Friense. Que gol de cotovelo? No Friburguense. Gol de cotovelo, então você não viu o jogo do Vasco. Eu vejo até os jogos do Vasco. Eu vejo do Flamengo. Eu compro o pay-per-view por isso, até os jogos do Vasco eu vi. Mas tudo bem, senhora. Eu tenho que reconhecer, dar os parabéns à torcida rubro-negra. Foi campeã da Taça Guanabara. Mas na semifinal, a história vai ser outra. Parabéns à torcida rubro-negra por mais o título que conquistou, mas também quero dar parabéns, falando ainda de amenidades, à minha querida Portela, ao Salgueiro e ao Nido da Tijuca. Mas, em particular do meu coração, a minha querida Portela, que esse ano chegou em 3º lugar no desfile das escolas de samba, mas chegou em 3º lugar com gosto de campeã. Aquela águia teleguiada, que o cara estava com controle remoto, estava sensacional. A escola entrou na avenida de um jeito que há muito tempo eu não via. Eu sinceramente acreditei que ia ser campeã. Quando a apuração ainda estava lá, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, eu falei, dá para ser, mas tudo bem. Foi terceira colocada, espírito de campeã, Portela resgatando a sua tradição, a sua história, voltando a disputar título na Escola de Samba do Rio de Janeiro. Não Parabéns é à toa que seu nome é Madureira, né? Não é à toa, né? Madureira, é isso aí. Madureira não chorou, Madureira sorriu, tá alegre. Mas veja bem, agora eu quero chamar a atenção ainda nas escolas de samba para um fato não passou despercebido por ninguém. A Beija-Flor, que nem sequer desfilou entre as campeãs. A enteada da Rede Globo. Né? A filhada da Rede Globo foi homenagear nada mais, nada menos do que o Boni, que era o poderoso chefão da Rede Globo. Enteada da Rede Globo. Pagou o preço. Literalmente pagou o preço. E Bico também. Eu vi o desfile de pertinho, sim, posso afiançar. Pagou Mico também. Exato. Então o que acontece? É apenas um registro, mas aí a gente vai continuar torcendo cada vez mais. Eu, particularmente, pela minha Portela, para que ela continue nesse caminho. Como é que foi a Mangueira, hein? Como é que vocês viram a Mangueira? Eu não vi a Mangueira, não. Você viu a Mangueira entrar? A Mangueira decepcionou. Ela entrou, passou e não disse nada. Decepcionou mesmo, com certeza. A Mangueira passou em branco na pena. avenida. Eu trabalhei muito tempo no Sambódromo, lá, quando fazia um mestrado, que alguns anos ali pela Bave. A Mangueira a gente sempre tinha uma expectativa, mas quando entrava na avenida era aquele calor, aquela expectativa. Pô, mas como é que entrava de uma forma desordenada, atropelada? Parecia... você tem uma mística da Mangueira, né? Infelizmente, por causa das tradições da escola.
as tradições da Mangueira, da Portela, né? São escolas de tradição que deveriam, né, estar entre as primeiríssimas lá da Sapucaí. Agora a Mangueira realmente decepcionou. A Mangueira, poxa, cara, não sei o que está acontecendo. Depois da gestão daquele Ivo Meirelles lá, o cara era enfiado com traficante, o cara era enfiado com tudo que podia e que não podia, a Mangueira foi detonada. E aí, veja bem. A Mangueira foi impulsionada no tempo do Brizola como quase que levantada aqui, né? Mas imagina que o atual presidente da Mangueira é o Chiquinho da Mangueira. Desafeto número 1 do prefeito da cidade. Então, imagine. A Mangueira ficou meio exprimida nesse processo. É uma pena. Né? Eu tenho uma simpatia muito grande pela Mangueira, principalmente porque eu sou flamenguista, mas a questão ali não é muito com a prefeitura não, viu, Madureira? O negócio ali é no grupo fechado lá da Liesa. A questão ali já é mais, já tem demais lá para aquela bicheirada Liga, né? lá. Da Liga, né? Não, assim, mas eu estou falando para o seguinte, todas as escolas de samba no Rio de Janeiro receberam dinheiro da prefeitura. Esse grupo especial, todas as escolas de samba receberam verba da prefeitura. E óbvio, né, que prazos, velocidades para chegar e cumprir, isso varia de acordo com o humor da burocracia. Mas eu não quero falar disso porque não é o momento, é apenas um breve comentário. A gente pode voltar agora. A amenidade já começa a ficar... Então, vamos botar na fita aí em homenagem ao prefeito carnavalesco. Cadê a Viga? Eu sugiro, antes que dê a Viga, vamos homenagear um pouquinho a torcida do Flamengo. Em seguida, o Cadê a Viga? Dona... Eu vou até... Isso é provocação. Não é provocação, não. Isso é provocação. Flamengo. Não. Vai botar a música do Flamengo aqui, quer apostar? Dona Maria Angélica, eu vou até colocar primeiro a homenagem. A homenagem é provocação. Eu vou colocar a homenagem primeiro ao glorioso Clube lá da Gávea, para que a senhora tenha tempo de pegar um gravador, caso não consiga capturar a música, mas um gravadorzinho para a senhora tentar pegar a marchinha que a senhora tanto gostou, né? Então pode preparar o seu gravadorzinho aí, que a música do Cadê a Viga, Cadê a Viga, né? Cadê a Viga? Eles estão aí com Cadê a Viga? Índio quer saber, cadê a Viga? Rapaz, olha, eu vou perguntar aqui, ela já está mandando mensagem aqui para mim, eu vou perguntar aqui primeiro, cadê ele chegou, viu, Dona Maria Angélica? Vai aprontando o gravador que já vai entrar, cadê a Viga aí? Eu estou dominado por flamenguistas aqui. Eu vou registrar esse fato e vou cobrar. É o meu maior prazer. Pelo perder. Seja na terra, seja no mar. Perder. Uma vez Flamengo até morrer. Na regata de me... Vamos lá, Dona Maria Angélica, agora vem aí, cadê a Viga aí? Essa marchinha tá linda. Senhor prefeito, não é intriga aonde foi que enfiar aquela viga. Índio quer saber. Então me diga aonde foi que enfiar aquela viga. Senhor prefeito, não é intriga aonde foi que enfiar aquela viga. Índio quer saber. Então me diga aonde foi que enfiar aquela viga. Senhor prefeito, não é intriga aonde foi que enfiar aquela viga. Senhor prefeito, então me diga aonde foi que enfiar aquela viga.
até que esconderam no caju. Aquela viga, ninguém sabe, ninguém viu. Mandaram a viga lá pra ponte que partiu. Ai, como ela é grossa. Não é intriga, aonde foi que enfiaram aquela viga? Índio quer saber. Então me diga, aonde foi que enfiaram aquela viga? Aí, senhor prefeito, não é intriga, aonde foi que enfiaram aquela viga? Senhor prefeito, então me diga, aonde foi que enfiaram aquela viga? Aquela Mundial News FM. Esconderam no caju. Aquela viga, ninguém sabe, ninguém viu. Mandaram a viga lá pra ponte que partiu. Aquela viga é grossa pra chuchu. Maneira até que esconderam no caju. Aquela viga, ninguém sabe, ninguém viu. Mandaram a viga lá pra ponte que partiu. Ai, como ela é grossa. Senhor prefeito, não é intriga, aonde foi que enfiaram aquela viga? Aquela viga. Senhor prefeito, então me diga, aonde foi que enfiaram aquela viga? É isso aí. Quer saber. É uma amenidade, ainda no clima do carnaval. pra gente- Enfiaram a viga logo pro prefeito. Tá ensinando alguma coisa, Nilton? Não, que isso. O povo é que diz. Eu só estou aqui ouvindo. Tá certo, tá certo. Bom, gente, são. Ô Madureira, Nilton, todo boato tem um fundo de verdade, né? Todo boato tem um fundo de verdade. Vamos investigar. Basta saber se o fundo. Depende dos gostos, né? Mas a gente estava aqui falando sobre a FIFA, amenidades, voltando à FIFA. Mas na amenidade estão ficando muito amenas, bicho. Não fala de enfiar a viga para o prefeito. Olha só. Pergunta ao prefeito, o outro fala Enfiar uma viga não é amenidade, não. Deve doer pra caramba. Coisa de macho. Eu já falei que por aí deve ter questões de gostos aí, de sei lá quem. O povo deve estar perguntando: cadê a viga? É o povo carioca, nunca deixamos essa irreverência, né? A propósito, o Rio de Janeiro é uma coisa incrível, né? Os nossos governantes é que mais caricaturas, humor, programas de humor, marchinhas, não faltam nossos governantes aqui como inspiradores permanentes desse nosso humor. Só com humor para viver nessa cidade, né? Porque tem que ter muito humor para viver numa cidade como essa. Eu fico pensando no inglês, no francês, vendo esses atrasos, essas loucuras. Você salta num lugar que você saltava de ônibus, agora vai saltar 2 quilômetros depois e o ônibus não pode parar no meio do caminho. Quer dizer, deve ser para quem tem uma vida organizada e pensa as coisas dessa forma. Mas aí, Madureira, e mais amenidades? O que você poderia pensar assim? Aqui eu vou ficar quieto que flamenguista aqui dominam, né? Não podemos deixar de registrar o fato, não podemos passar batido em branco, que dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher. Ah, sim, Afinal claro. de contas, Dia Internacional da Mulher. Conquistaram o seu espaço na sociedade através de muita luta, muito enfrentamento com a sociedade machista. Hoje Então, nós temos uma presidente que é mulher, né? É um caso inédito nesse país. O Supremo também já teve uma mulher como presidenta, a Grace Kelly, né? A Grace Kelly não, a Argentina? Não, é do Supremo, uma jurista do Rio Grande do Sul, que é de origem norte-americana. A Grace, esqueci o nome dela. A propósito, cabe aqui uma ressalva. Acho que eu disse que Orlando Silva era ministro do Turismo. Não, do esporte. Eu acho que eu cheguei a dizer isso, não sei se eu cheguei a dizer isso no decorrer do programa. Se eu disse, peço perdão aí aos nossos ouvintes. Ministro dos Esportes. E eu acho que foi derrubado, voltando à velha praia aqui, eu acho que foi derrubado por essas questões das articulações que se colocam aí na política.
e da FIFA e Companhia Limitada, né? Estão no centro disso Sérgio Cabral, Paz. E você acha que as loucuras do nosso alcaide, né? Você acha que é uma coisa louca? Parece que deve ter muito dinheiro em caixa para fazer as loucuras que ele está fazendo, né? Agora, você vê as mudanças que ele está fazendo e em relação à qualidade de vida do nosso município, melhorou? Está mexendo com mobilidade urbana para pior, aumentando passagens de ônibus e a qualidade de vida da nossa cidade. Como é que fica? E o turista que veio agora nesse carnaval, Acioli, que desembarca aqui na Praça Mauá, pega um ônibus até os hotéis da Orla, e que anda nesse centro do Rio, na Zona Sul, com essa quantidade de lixo, já pensou, esse turista vai voltar para o Brasil no próximo carnaval? Vai voltar depois desse espetáculo que o prefeito deixou decorrer aqui, por falta de posição política, de uma posição política consequente com a população, com os trabalhadores, a ponto de depois chegar perto dos 40% que estavam sendo pleiteados. Quer dizer, esse turista que vem uma vez no ano para o Brasil, para o Rio de Janeiro, vai voltar aqui depois? Com essa visão? Olha, só os porcos igual a ele. Agora, queria deixar claro que tem uma coisa aqui. O Paz pagou a multa lá, não foi R$155, não, como foi divulgado. Aquele lixo que ele atirou, aquilo ali rende a qualquer um multado R$350. A guimba de cigarro dá R$155. Mas um lixo que não seja uma guimba e outra coisa dá R$350. E ele deveria ter pago 3 vezes, né? Porque eu, pelo menos no vídeo, vi ele atirar 3 vezes. 3 pedaços do farelo lá que ele estava comendo. Então, o que acontece? Ele usou uma técnica, que vários políticos usam. Ele procurou o perdão na remissão. Ele pagando a multa, ele se redime do crime, digamos, cometido. Quer dizer, ao pagar também, fazendo uma analogia, ao pagar 40% aos garis, ele também se redime da culpa, né? Isso, exatamente isso. Foi a técnica que ele usou, tanto é que a assessoria de imprensa dele conseguiu, digamos, abafar o caso. O Facebook, as redes sociais vão lá, colocou, não sei o que, o Jornal Nacional, o portal G1 e por aí afora, acabou. Não se fala mais nisso. Isso é uma técnica muito usada. A melhor maneira de você se redimir é admitir que você fez. A assessoria dele tentou, não, porque tinha uma caçamba do lado, ele tentou jogar em amigo, brincadeira, uma ova, rapaz. Ele jogou aquilo, não sei por que ele jogou, e você vê se ele é porco, se foi num momento de distração, o fato é que jogou, não jogou em caçamba de lixo nenhuma. E da mesma forma você vê isso em relação ao movimento dos garis? Olha, teve alguma coisa a ver. Porque você pensa o seguinte, teve alguma coisa a ver. Os garis estão pleiteando 40%, o governo marca uma posição dizendo que 9% é o máximo. A cidade ficou nas condições que todos viram e depois de ter acabado o carnaval, ele concede aumento de 37%. Isso, 37% mais o adicional de salubridade, que vai a R$ 1.612, com inclusos, já falei aqui, inclusos a insalubridade. Não, a insalubridade e o vale alimentação. E o vale alimentação. Ei, gente, isto não é salário. Salário foi para R$ 1.100. Salário, que é uma vergonha. É uma vergonha um agente da limpeza urbana ganhar R$ 1.100. É vergonhoso. Fizeram várias comparações aí nas redes sociais e a coisa... Mas botaram mesmo, provaram, é vergonhoso. Agora, o agente da limpeza urbana, né, vai ganhar R$ 1.612. Se ganhar, né, não ganhar em diversas parcelas, esse dinheiro aí não é salário. O gari paga a condução, o gari paga o alimento, ele não tem condições de trazer uma marmitinha. Eu, por exemplo, não gosto de comer na rua.
Quando eu estou aqui na rádio, eu trago um lanche, eu tenho uma pasta, eu faço um lanchinho em casa, uma coisinha qualquer, um sanduba, mas nem isso eles fazem, eles trabalham de sol a sol, cara. Já pensou nesse calor em janeiro? Tem que bater na casa dos outros para beber água. Que é temperaturas altíssimas. Altíssimas. Um gari atrás aqueles caminhões de caçamba percorrendo a cidade inteira naquele calor. Isso, e batendo na casa dos outros para beber água, porque nem naquele carro eles têm água para beber. Entendeu? Tem isopor lá, que ou seja, aquelas coisas que a gente faz quando vai à praia, não tem nada. Entendeu? Aí, sabe quanto eles ganhavam de vale alimentação? R$12. E os caras estavam pleiteando 20. Pô, R$20 você sua para você almoçar. Para você almoçar. Eu digo até que no centro da cidade. Olha, a informação aqui dada pelo Márcio Franco. Um prato feito, né, o famoso PF, está custando R$15. Aí sobra R$5 para o cara tomar um cafezinho. Esses R$20 é outra sujeira também, rapaz. Não é só o salário, não. A insalubridade é lei. 40% é nacional. Qualquer um que tenha insalubridade ganha 40% de salário. Seja gari ou médico. Isso é a lei, não é concessão. Lei. É gari, é médico. Isso não é uma concessão. Não é concessão, é lei. É o que está previsto na lei. Insalubridade 40%. Exatamente. É o mesmo que ganha um médico. Ele ganha 40% de insalubridade. Ganha juntinho, igualzinho o gari. Entendeu? Agora, 20 prata para comer e pagar a passagem. Gari paga a passagem. Não é igual esses sem vergonhas aí da Guarda Municipal que fica entrando pela porta dos fundos de ônibus, não. Esse bando de sem vergonha aí que deveriam estar, em vez de policiando gari para trabalhar, deveriam estar dentro dos hospitais públicos aí, nas escolas públicas, estão dando duro em camelô, dando porrada em camelô, roubando mercadoria de camelô. Entendendo? Eles não pagam passagem, o gari paga. Eu fico pensando o seguinte: a cidade reclama de falta de policiamento, falta de policiais, não sei aonde. Por exemplo, lá onde eu moro, que vão inaugurar uma UPP e a proporção de policial para a população de São Gonçalo em relação à da Zona Sul é multiplicada, né, aos quíntuplos. Você tem um policial para 300 habitantes e lá é um policial para 2.000 habitantes. Então você tem uma desproporção enorme. No entanto, você tem ali policiais super bem armados acompanhando os grupos que vão fazer recolhimento do lixo nos últimos dias da greve. A PM cumprindo esse papel, que o prefeito disse que ia contratar empresas, e a PM, Polícia Militar, que o Estado diz que não tem policial suficiente para fazer patrulhas na rua, acompanhando o gari para impedir piquete de greve. Que é isso? Enquanto isso, policiais estavam sendo mortos lá no Morro do Alemão, que vai sofrer outra intervenção militar agora, mas do Exército, das Forças Armadas. Porque os militares, a polícia militar, isso eu cansei de dizer, a imprensa cansou de denunciar, nós repórteres que vamos lá de perto ver, nós vemos aquilo de perto, eles não têm condições de fazer um enfrentamento com crime organizado. O Jornal Nacional publicou uma gravação feita com um policial militar e ele foi categórico: nós não temos condições. Sabe o que os caras fizeram? Pegaram uma pistola Glock e deram um tiro no colete à prova de balas. Furou. Aí pegaram uma 45, essa pistola que a polícia militar usa, deram um tiro, o colete segurou, a Glock não segurou. Os caras trabalham com fuzis, rapaz. Teve de alto poder de destruição. Teve agora no início do carnaval, no meio do carnaval, não sei, teve um policial no Morro do Alemão, né, num patrulhamento à luz do dia, que foi um sargento, né, que morreu. A família dele já era de tradição. A bala perfurou o colete. Isso. A bala de fuzil, né? Pois é, bala de fuzil. E para provar, no hospital morto, praticamente. E para provar, eles pegaram uma pistola Glock no bandido e deram no colete. Fez um rombo, cara. Quer dizer, até... Olha, eles não estão aparelhados para esse enfrentamento.
o PP, ou qualquer nome bonito que dê esse governador, qualquer outro que entra, isso aí não funciona. Está mais do que provado. E eles partem para o enfrentamento com medo, sabendo que qualquer momento vai morrer. Não foi só esse sargento, não. Morreu pelo menos 9. Uma policial militar também. Parece que já morreram 9 no dia seguinte. 9 policiais já morreram no Morro do Alemão. Em confronto foi até muito mais, né? Entre confronto e policiais assassinados por vingança, aí a coisa já é outra. Então, não tem aparelhamento. Eles não têm condições de trabalho. Aí faz o seguinte, vai lá pegar da proteção ao Gari, bonito, né? Eu assisti, pô. Todo mundo viu aí as imagens, aquele bando de sem vergonha de guardas municipais e policiais atrás dando cobertura a Gari, não, para os caras trabalharem. Atenção, estamos voltando à ditadura, hein? Cuidado, hein? Não, parecia aquela coisa, toca o escravo para trabalhar, né? Capatazes, armados, para botar a escravidão para funcionar. Bem, não é muito diferente, não. Você coloca ali capitães do mato para fazer o trabalhador, o escravo, trabalhar, né? Não é muito diferente, não, né? É isso aí. E aí, Madureira? As amenidades, Madureira. E a viga? Onde que está a viga do onde que o prefeito enfiou a viga? Veja Desculpa. Não, ele tá procurando até agora a viga. Eu digo o seguinte, até agora não disseram nada, né? Mas digamos assim que, observando o mundo real, fazendo um exercício de imaginação, pense na seguinte situação: como é que uma viga de 4 toneladas, uma não, 3 fora as outras que apareceram depois de desabar, derrubarem a perimetral, como é que aquele monte de viga saiu daquele lugar sem ninguém ver? Foram 150 toneladas, cara. 150 toneladas de viga. A única forma que a minha inteligência permite aceitar é que aquelas vigas podem ter saído pelo porto. Porque o porto é o único que tem guindaste com capacidade suficiente para erguer as vigas, colocar dentro do porto ou, quiçá, dentro de algum navio. Até de outro caminhão, ou você tem os guindastes ali, né? Mas o caminhão, acontece o seguinte, se o caminhão circular pela cidade do Rio de Janeiro com 150 toneladas de viga, não é possível que uma câmera nessa cidade não tenha registrado. Então não foi por caminhão. Uhum. Não é possível. Agora, pode ser que tenha sido por caminhão, alguma câmera registrou e essas fitas desapareceram. Ponto. Não, isso é fato. Que é isso? A Polícia Federal é muito eficiente. Não estou dizendo que a Polícia Federal é eficiente ou não. Estou dizendo o seguinte, o fato é que se alguma câmera registrou, o registro foi deletado. Ponto. Esse é um caminho. O outro caminho possível é essa do porto. Porque o porto também tem câmeras. Se não filmou, ou se as fitas não existem, ou se o instrumento tecnológico desapareceu, é outra história. Mas o porto é o único local que tem uma ferramenta possível de erguer e deslocar para cima de um caminhão ou para dentro do porto e dentro de um navio aquelas vigas. Se isso aconteceu ou não, como eu disse, isto é um exercício de imaginação, aquilo que a minha inteligência permite. A imaginação popular já associou o prefeito, ele colocou essa viga. A marchinha diz outra coisa. Imagina. Mas olha só, Madureira, o porto do Rio de Janeiro, ele é altamente vigiado. Não só pelas autoridades estaduais, mas as autoridades federais e a Interpol também, sabia disso? Pois é, então, índio quer saber. Cadê a viga?
O Márcio está dizendo que até satélite. Então, até a NASA deve saber onde está a viga. Só a gente é que não sabe. Não, o povo está procurando lá no prefeito, né? Pelo que a Martinha está dizendo, o prefeito é que deve estar com a viga. Você que está dizendo, Nilton. Não, a Martinha está perguntando ao prefeito, cadê a viga, prefeito? Onde enfiou a viga? Eu quero aproveitar que essa amenidade, são 5:03, daqui a pouco o programa vai acabar, 10 de março de 2014, estamos chegando ao final de mais um programa Conexão Tupinambá. Índio quer saber, mandar um beijo para a minha maravilhosa esposa, que eu amo muito, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e todos os dias do ano. Afinal de contas, você está no meu coração e vivo feliz com você, para que todas as mulheres recebam este elogio pelo Dia Internacional da Mulher, em nome da minha esposa amada e querida. Nilton. O Dia Internacional da Mulher, você está casado, né? Eu posso dizer isso para minha filha, né? Minha primeira filha, mais velha, pelo Dia Internacional da Mulher, pela minha neta também. Eu posso dizer também a mesma coisa. As mulheres hoje estão à frente, nos ensinam muito, né? O homem tem que mudar seus parâmetros perante a força da mulher, né? Felizmente, eu acho que a sociedade já está mais sensível a tudo isso, a presença da mulher, a força dela. Se não fosse isso, acho que a sociedade estaria muito mais atrasada do que ainda se encontra. Pelo Dia Internacional da Mulher, e que a mulher esteja compartilhando com o homem do poder para quebrar essa visão machista de sociedade que a gente vive, né? Exatamente. Márcio, tens alguma amenidade para soltar no final do programa para fagulhar para a semana que vem? Alguma amenidade, alguma informação assim, alvissareira? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde, Nilton, boa tarde, Madureira, boa tarde, a senhora, boa tarde, ouvinte. Em princípio, eu acho que nós estamos aí caminhando para uma definição do processo eleitoral, né? O noticiário desse final de semana, ele apontou para a rebeldia, né, da base do PMDB. Isso não se esconde, o próprio PMDB não esconde, a questão do Sérgio Cabral não está nada satisfeito com o fato dos partidos da base aliada terem candidatos, né, próprios. Ele queria uma certa exclusividade, que parece vai ser difícil, e o que sobrou, obviamente, é pressionar o governo federal para que haja uma certa ingerência, né, se não intervenção, no estado do Rio de Janeiro, para que não haja um palanque, vários palanques para presidente da República. Candidatíssima à reeleição a Dilma Rousseff. Então nós vamos ter aí, obviamente, desdobramentos nessa próxima semana, certamente vamos ter novidades. Então é importante que a gente esteja atento e esteja focado nisso. Eu acho que isso é um tema interessante, porque o estado do Rio de Janeiro, ele passa por uma crise, né? Há uma série de discussões em relação à realidade, né, do estado, às políticas implementadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro, e agora que estamos nos aproximando da eleição, que esse debate tende a cada vez mais aumentar a temperatura. Então acho que a gente tem que estar atento nisso. E aí, obrigado, um abraço aí para todos, tá? Tudo bom, até a próxima semana. Caros ouvintes, obrigado, Márcio. São 2h59. Entre o comentário do Márcio, entre palhaços, vagabundos e canalhas, que foi no noticiário referente à matéria que o Márcio estava falando, um se referindo ao outro, né, com tanto carinho, a gente encerra mais essa conexão Tupinambá e vamos deixar para vocês nesse final de programa mais uma vez. Aonde está a viga, prefeito? Antes da gente botar onde está a viga, a gente precisa, tem aqui alguma coisa dos ouvintes. Queria deixar um abraço aí para Cátia Vitória Esteves, lá na Pimenta e Poesia, entendeu? Um abração aí para Cátia, para Vitória, filha e esposa do
nosso saudoso amigo Lúcio Fraguito, que apresentava aqui o programa Rio para Todos. E um beijo lá para a Dani Ascioli, a doutora Dani Ascioli, minha filha, está lá em Toronto. Garota, vem embora, senão eu vou te apanhar. Eu sei que você não está ouvindo aqui o